Olá, povo de Deus! Este vídeo se chama Da Água para o Vinho. Jesus estava presente numa cerimônia de casamento onde não tinha mais vinho para servir aos convidados. Foi quando Jesus fez seu primeiro milagre. Jesus transformou a água em vinho. A vida é como uma enorme incógnita já pré-definida por Deus. Geralmente as pessoas vivem suas vidas de maneira que bem entendem. Isso se chama livre-arbítrio. Durante a vida as pessoas podem ter algum tipo de experiência muito marcante. Ou seja, Deus pode mudar completamente a história de vida de uma pessoa. A pessoa tem essa experiência com Deus e tudo muda. Então antes dessa experiência com Deus a pessoa era água e depois a pessoa se torna em vinho. O propósito deste vídeo é contar a história de pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Desta vez vou falar sobre o pastor Silas Malafaia. Neste caso, ele não teve nenhuma experiência marcante, mas a vida de Silas Malafaia começou a mudar quando ele foi escolhido para ser pastor. Sem perda de tempo, vou dar início ao vídeo. Malafaia nasceu em 1958 no estado do Rio de Janeiro. Formou-se em teologia e psicologia. Atualmente, além de pastor, apresenta o programa Vitória em Cristo, transmitido para diversas cidades brasileiras e também em outros países. Quando eu falo aqui, irmãos, eu tô cansado de falar isso. Todo mundo sabe a diferença que existe entre criticar comportamento e discriminar pessoas. O pastor, através da Associação Vitória em Cristo, apoia diversos projetos sociais. Por sua contribuição à sociedade, recebeu o título de Cidadão Benemérito do Estado do Rio de Janeiro, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado. Recebeu também a Medalha de Pacificador, concedida pelo Exército Brasileiro, e a Medalha do Mérito Legislativo, maior honraria concedida pela Câmara dos Deputados. Ao contrário de que muita gente pensa, Silas Malafaia não foi o fundador da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Antes de falar do Silas Malafaia, acho que seria interessante saber como surgiu a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. A história de nossa igreja tem muito a ver com a história de um homem que por quase 50 anos foi seu pastor. Um homem chamado por Deus para conduzir um rebanho que passava por crises financeira e espiritual. Com seu jeito simples, pacífico, o pastor José Santos não temia desafios. Tinha de Deus sabedoria e uma grande capacidade de mentorear pessoas e resolver problemas e unir polos divergentes. Foi assim que conseguiu tratar feridas e prosseguir com a igreja em uma grande jornada de fé e obediência à vontade de Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Assim Deus, através do seu ungido, pastor José Santos, resgatava sua igreja e preparava para alçar voos que nem ela própria imaginava. Uma das coisas mais extraordinárias do pastor José Santos foi trazer uma visão além do seu tempo. Numa época que o legalismo religioso dominava as Assembleias de Deus, a nossa igreja se libertava desse jugo pesado e olhava para Cristo, sem se preocupar com as amarras humanas. O pastor José Santos sempre dizia: as regras que Deus quer para a igreja já estão na Bíblia. Eu não preciso inventar nada para santificar o povo. Amanhã eu não quero ficar pendurado no galho de regras que eu mesmo inventei. Muitas vezes a nossa igreja foi chamada Igreja do Pecado. por não vivermos o legalismo absurdo que colocou muita gente fora da igreja.
Com esta maneira de conduzir seu rebanho, o pastor José Santos prosseguiu com sua visão e assim chegamos até aqui. Para chegarmos até aqui, investimos mais de 20 milhões de reais. Em 19 meses, os melhores profissionais, equipamentos e materiais de primeira linha foram aplicadas nesta edificação, garantindo funcionabilidade e segurança. Uma edificação de primeira geração, com todo o conforto e praticidade para o funcionamento adequado. Mas enquanto crescia o novo templo, sede da ADVEC aqui na Penha, outras obras estavam simultaneamente sendo realizadas. Foram reformados e inaugurados mais de 20 templos. Após a partida do pastor José Santos, assumiu a direção da igreja o pastor Silas Malafaia, que por 30 anos serviu o pastor José Santos e foi mentoreado por ele. O que está acontecendo hoje neste novo tempo é simplesmente fruto do trabalho do pastor José Santos e de muitos irmãos que já partiram para o Senhor e de outros tantos obreiros e pastores que estão vivos e ajudaram a construir a história desta igreja. O pastor José Santos é o sogro de Silas Malafaia. Segundo o site oficial da igreja, tudo iniciou em 1959. Em 1964, o pastor José Santos assumiu a liderança da igreja, onde permaneceu até 2010, quando veio a falecer. Em 2010, o pastor Silas Malafaia foi indicado de forma unânime pelo ministério da igreja para assumir a liderança da igreja. Neste próximo vídeo, Silas Malafaia conta como foi sua infância. Silas, você é evangélico? Sim, Nasceu evangélico? nasci, minha família é uma família muito tradicional de evangélicos e de pastores evangélicos. Então eu já nasci nesse ambiente. Meus pais são educadores seculares, de formação secular, e educadores também na área teológica. Então eu nasci num ambiente muito bom. Então não dá para eu querer discutir a Bíblia, que você trouxe aqui o iPad, mas eu tenho certeza que tem a Bíblia nesse iPad, não tem? Conta um pouco da tua infância. Na minha infância eu tive um pai presente, uma mãe presente. Não fui impedido de ir em uma época difícil na Assembleia de Deus. Dureza total, soltar pipa era pecado, jogar bola era pecado, e a praia era pecado. Mas na minha igreja não, a minha igreja era chamada, sabe como? Igreja do pecado. As outras Assembleias de Deus chamavam a nossa igreja como igreja do pecado. Então, graças a Deus pelo meu pai e minha mãe, pela criação que eu tive, que eles são educadores seculares e educadores cristãos. Então eu tive uma criação privilegiadíssima, certo? E cresci sem esses tabus religiosos. Eu nasci na Tijuca, mas fui criado em Jacarepaguá. Né? Então, meu pai até hoje mora lá, a casa tem 60 anos. Mas você teve aquela infância de pé no chão, jogar bola na rua? Tudo, soltar pipa, brigar, tomar tapa, bater também, tudo isso, apanhar, estar em casa. Desde pequeno, né? Descia o pau. Mas na igreja, como é que era, que você falou, chamado de igreja do pecado, mas você, graças a Deus, tem liberdade para ser uma criança normal. Isso. Quando chegou na adolescência, você teve você pirou, assim, tipo, meu, o que eu estou fazendo aqui? Você... Não, Como é que foi isso? porque a igreja que eu estava era uma igreja muito contextualizada. Então, na minha igreja, isso na Assembleia de Deus, isso era quase que um satanás do inferno. A gente saía para jogar bola, saía para a praia, saía para passeio com a garotada. Então, eu não fui criado debaixo de uma repressão religiosa que faz o cara pirar. Silas Malafaia se formou em psicologia e estudou junto com sua esposa.
No próximo vídeo, Silas Malafaia conta por que escolheu psicologia e conta como foi sua passagem pela universidade. Então, eu queria fazer um curso que me ajudasse no ministério. Aí eu e minha esposa fizemos psicologia com especializações diferentes. Mas eu estudei junto da minha esposa, no mesmo tempo. Ela fazia a lição, né? Ela com o pessoal fazia o trabalho e eu apresentava. Porque para falar era comigo. Só, mas não queria fazer nada. Eu não fazia droga nenhuma de trabalho. Eu só comigo que eu falo. Vocês fazem tudo. Faz tudo, aí me entregava, eu dava uma lida uma hora e falei, deixa comigo aqui. Aí ia pro couro. Mas negócio de fazer trabalho não fiz nenhum, estou sendo bem franco, não fiz trabalho nenhum. Não fez nada. Mas também, do outro lado. Você era bom aluno? Só tirava. Minha média nos 5 anos na universidade foi 8,6. Só quando era pequeno? Bom ano. Também era bom. Bom ano. Eu terminei bem toda a minha fase colegial e a média, somando todas as minhas notas na universidade e dividindo, a minha média foi 8,6. Mas ninguém ficava querendo tirar sarro de você. Não, porque a mulher eu deixava. Uma vez uma professora também, ela entrou na aula e disse assim, uma nova também na turma, ela disse assim, esse negócio de que eu entrego minha vida a Jesus e mudou. Olha. Quando a mulher falou isso, a turma virou para trás e disse assim, meu Deus, o pessoal acabou. Aí eu deixei ela falar, era uma mulher retada assim, falava forte. Eu não posso entender isso. Então, você quer falar que é? Eu disse, professora, com todo respeito a você, é que você está falando de uma área que você não sabe. Tu dizer isso com um cara, com mestrado, doutorado, sei lá mais o que. O cara fica louco, um aluno. Aí eu falei, muda. Aí ela gritou, não muda. Aí eu daqui dei um outro grito, puta, berrei. Fiz um trelelê do escarcel. Eu sou um cara casado, minha mulher está aqui, como é que essa mulher vai gritar comigo? Aí ela gritou de lá, eu gritei de cá, as 3 turmas saíram e vieram para a janela. Eu digo que a psicologia, ela só vai até um nível, o evangelho está acima, por isso que a senhora não entende. Agora Silas Malafaia conta por que tirou o seu controverso bigode. E o bigode começou quando? Eu comecei cedo, eu comecei com... Eu casei um pouquinho antes, 22 para 23. 22 anos? Eu casei com 21. Nossa, que novinho. Minha esposa com 20 e foi logo assim. Legal. Agora, falando em marketing ainda, eu lembro de você de bigode. Sim. Tirar o bigode foi marketing para dar uma aliviada? Porque quando você fala, parece que você tá bravo. Eu sei que você não tá. Eu sou, mas é normal. Mas você deve ouvir todo mundo falar, calma, a gente tá conversando. Danilo, o bigode foi para aliviar, foi marketing foi o seguinte, tirar? o cara que corta meu cabelo... Com 22 eu comecei com essa besteira de bigode. Aí o cara, escuta essa legal. Aí o cara, Freitas, é um crente que tem cabeleireiro de artista e tal. Aí eu fui cortar cabelo com ele, há uns 5 anos atrás. Ele disse assim, pastor, posso falar uma coisa? Bigode é uma coisa que você só vai ter em homens acima de 40 anos. Ele está fora de moda, bigode só tem moda se tiver com cavanhaques. Só bigode já era, não existe. Pode tirar que você está antiquado. O cara foi na minha cara, na lata assim. Aí eu olhei pro cara e falei, repare. Aí eu comecei a reparar. Eu não vi um garoto de 20, 21, 22, 23, 24 de bigode. Só vi a cara acima de quando eu falei, rapaz, esse cara tem razão, rapaz. Aí ele disse uma outra palavra que é isso aqui alisou meu ego poderosamente. Ele falou, bigode envelhece o cara entre 5 a 10 anos. Eu falei, tá tirado, tá arrancado, vou renovar esse mistério. Silas Malafaia afirma que nunca vai entrar para a política. Ele diz, nunca vou ser nada disso. Eu fui feito para influenciar e não para ser. Partido, a própria palavra está dizendo, são partes da sociedade. Eu sou do todo, eu não sou de partes. Silas tem uma dica para ter uma boa oratória. Comunicação tem 3 elementos fundamentais: a palavra, o tom de voz e a expressão corporal. Toda comunicação tem esse tripé. Veja o que Silas pensa sobre o fato de ter inimigos. Os amigos me fazem bem, mas os meus inimigos me promovem. O que seria de Davi se não tivesse um Golias no caminho dele? Ninguém iria falar dele. Mas eu tenho ameaças de morte. Hoje eu sou obrigado, coisa que eu nunca fiz na minha vida, a andar com seguranças, devido a ameaças e coisas sérias. Tem muita gente que me odeia porque quem se posiciona contraria um monte de gente.
Silas Malafaia coordena e apresenta o programa Vitória em Cristo, que está no ar há mais de 30 anos na televisão brasileira. O programa é transmitido para várias cidades do Brasil e também em mais de 200 países, alcançando cerca de 670 milhões de lares na Europa, Oriente Médio, África e Ásia. Silas Malafaia disse: "Eu sou o pastor que mais vende livros no Brasil. Para você ter uma ideia, nos últimos anos eu vendi mais de 10 milhões de livros." Silas Malafaia disse: "Eu sou casado há mais de 30 anos, pai de 3 filhos, feliz, amando hoje mais do que ontem e vou amá-la mais amanhã do que hoje." Agora Silas Malafaia fala sobre seu casamento e como fez para conquistar sua esposa. Silas Malafaia diz com orgulho que se casou virgem. Isso é um exemplo a ser seguido, pois prova como a vida das pessoas pode ser muito abençoada seguindo os princípios pré-definidos por Deus. Você, então, filho de evangélicos, casou virgem? Casei. Bom, e a expectativa para o dia de núpcias, então, era grande ou vocês dormiram? Como é que é? A expectativa para a noite de núpcias era grande ou vocês dormiram? Não, era grande. Imagina, né? Poxa, porque a igreja... Namoraram quantos anos antes? Eu namorei 8 anos. Nossa, então imagina, a noite de Ela núpcias com ficaram capa- acordados a noite inteira. 7 anos, sim. 7 anos, quase 8. E você conheceu sua esposa na adolescência? Eu tinha 14, ela 13. 13? Filha do pastor presidente da igreja, meu pai era o vice. Coisa assim. Mas você falou o que pra ela? Chegou como? Cheguei e falei, olha, é engraçado que eu orava desde 13 anos. Eu pensava na cara e dizia assim, Senhor, se tu tem algum projeto na minha vida, no teu reino, então eu não quero namorar qualquer garota. Eu quero namorar uma garota que esteja dentro desse projeto. Minha esposa é talhada para ser mulher de pastor, que não é uma coisa para qualquer uma, não. Não se engane, não. Isso não é brinquedinho, não. Minha mulher, eu brinco que a forma que fez a minha mulher, estou desconfiado que Jeová fez e mandou pro sarrafo, jogou fora. Porque minha mulher é o concurso sem uma mulher que tem defeitos como qualquer outra. Aí eu comecei a namorar Elisete com 14, casei com 21. E meu irmão, mais velho, que é deputado, namorou a irmã dela mais velha e também casou. São 2 irmãos e 2 irmãs. Isso é um esquema. Só que a família, ela tem 11, né? Ela e mais 10. Tem 6 meninas. Meu irmão casou com a mais velha e eu casei com a terceira da minha. Mas deixaram você namorar com o mundo? 14 anos. Mas eu era um cara, ó, concurso, meu sogro. Mas você chegou e falou o quê? Falou, e aí, vamos namorar? Aí eu falei, vamos namorar, eu quero namorar, gostei de você. Ela falou, eu vou pensar. Eu falei, Agora você fala, eu vou pensar. eu vou pensar. Eu disse assim, não. Você não vai pensar, se você não quer e não gosta, você vai dizer aqui para mim agora. Se você quer, você vai também dizer. Não tem comigo, não tem se vão pensar. Nossa, tem uma... Lógico, vão pensar. Vão pensar o quê? Vai pensar nada. Eu quero, não quero. Você não faz meu tipo, não acabou. Eu vou pensar. Eu falei, não. Você, não, eu quero. Eu quero. Então tá bom. Aí tasquei um beijo e começou. Obrigado por assistir ao vídeo. Por favor, curta e compartilhe, pois isso me ajuda muito. Se inscreva no canal para não perder as novidades. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto, e te dê a paz.